merece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Com essa mensagem do Evangelho, nós pedimos as bênçãos de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, responsável por este momento doutrinário, para que tenhamos um bom entendimento da palestra que será proferida a seguir. Deus ilumine e proteja o nosso palestrante, para que possa sempre encontrar boas palavras para que nos atinjam e que saibamos usá-las e colocar em prática no nosso dia a dia. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como em todos os planos, em todos os mundos habitados. O pão do corpo físico e o pão do espírito dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos os que nos ofenderam. Não nos deixes, Pai, cair nas tentações do caminho. E ajuda-nos a nos livrar de todos os males que nós mesmos colocamos na nossa caminhada. Que assim seja. A palestra da noite de hoje cabe ao nosso irmão Ronald, aqui da nossa casa. Seja bem-vindo. Obrigado. Pessoal dos filhos mesmo, né? Certeza. Boa noite, pessoal. Eu vou tirar uma máscara aqui, porque senão eu não vou respirar direito aqui, não vou conseguir falar. Boa noite, sejam bem-vindos a essa casa. Eu gosto de começar falando o seguinte, pessoal. Eu vou falar hoje, seja qual for o tema, na realidade é fruto da minha convicção. Eu peço a vocês que não levem como a última palavra sobre o assunto. Para ser a primeira já é querer ser muito, tá? Mas, assim, é a minha visão sobre esse assunto. Óbvio que eu venho aqui revestido da maior convicção que eu possa ter sobre o que eu vou falar. Se eu tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar, eu não vou falar. Mas, embora eu tenha uma convicção muito forte sobre o assunto de hoje, ainda assim é a minha opinião. Sempre vai ser a minha opinião ou de qualquer palestrante que esteja aqui. Por isso eu peço a vocês que reflitam sobre o que eu vou falar como uma sugestão sobre o assunto que eu vou falar. Porque para mim, isso faz muito sentido. E é um convite, e o assunto de hoje que eu vou proferir é um convite à reflexão. Que vocês podem, com todo o direito do mundo, até mesmo o dever, discordar, se assim o achar. Dito isso, vamos ao assunto. Pessoal, alguém gosta de problemas? Não. Eu vou fazer outra pergunta que eu tenho certeza que todos vocês vão dizer não. Alguém aqui não tem problemas? Né? O fato de nós todos estarmos aqui, e quando eu procurei uma casa espírita também, eu vim por causa de problemas. Problemas sérios, problemas que estavam me incomodando muito. E ainda incomodam até hoje. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui é justamente isso. Através da doutrina espírita, eu pude ter uma visão um pouco diferente sobre os problemas que me atingem, né? Os meus problemas. Então, o convite hoje é sobre uma reflexão, um olhar diferente para os nossos problemas. E o que diz a doutrina espírita sobre os nossos problemas? No livro principal da doutrina espírita, o livro dos Espíritos, o livro que iniciou, que começou a compilação da doutrina espírita, porque a doutrina espírita, ela não inventou nada, ela não criou, ela não revelou, nem mesmo revelou nada. Ela simplesmente organizou, ela como doutrina, né? Porque o espírito é desde que o mundo é mundo, ou que o espírito é espírito, é até anterior ao mundo, a esse mundo nosso aqui. O espírito sempre existiu e antes da doutrina espírita já era estudado por vários outros povos de várias outras maneiras.
Só que o trabalho muito profícuo de Allan Kardec foi colocar de uma forma em que a gente facilite para nós o entendimento. Não por acaso, Allan Kardec era um pedagogo, era um profissional da pedagogia, do ensino, da cultura. Né? E uma pessoa até mesmo cética no início. Quem pôde ver o filme de Allan Kardec pôde ver, no início ele era cético quanto à manifestação dos espíritos. Então era necessário que fosse uma pessoa cética para questionar tudo que fosse possível na época questionar, para que ela viesse revestido, que a doutrina espírita fosse compilada, revestida de uma certa imparcialidade, sem a mínima fantasia, sem a mínima empolgação. Alguém que fosse racional e questionasse o que precisava ser questionado. Por isso que hoje, por isso e por várias outras coisas, a doutrina espírita, ela é complexa de se questionar mesmo. Embora a gente sempre tenha, eu defendo por mim, que a gente tem que ter sempre um olhar crítico para poder aprender. Sem empolgação, sem dogma. É por isso que a gente diz que a doutrina espírita refuta o dogma. Por quê? Porque é algo mais passional. Nós precisamos ser racionais e entender a fundo o que diz a doutrina. Na parte de problemas, tem uma parte do Livro dos Espíritos, que é a terceira parte, que fala sobre o progresso da humanidade. Que nós espíritos, todos os espíritos, nós nascemos num determinado momento e dali a nossa vida, a partir daquele ponto, somos imortais. Né? E o nosso objetivo é crescer. Nós nascemos simples e ignorantes. Então, nós precisamos, nosso objetivo, o nosso destino, a nossa sina é crescer, é nos desenvolvermos, é nos aperfeiçoarmos por nós mesmos. Não alguém que nos leve pela mão, né? Mas nós temos que, por nós mesmos, iniciar essa caminhada e fazer a nossa própria transformação, ou, usando um termo que a gente encontra muito na literatura espírita, seja no Pentateuco, seja nas obras auxiliares, nós precisamos promover a nossa reforma íntima. Íntima por quê? É em nós mesmos. Né? De dentro para fora, inicia dentro de nós mesmos. Aí, lá nessa parte do Livro dos Espíritos, na terceira parte, que ele fala sobre o progresso da humanidade, ele esclarece essa questão, né? Que o nosso grande objetivo é a nossa própria melhora, nosso próprio desenvolvimento, nosso aperfeiçoamento. E na questão 766, que fala sobre o estado natural e que existe uma lei por trás disso regendo toda essa nossa caminhada, ela fala sobre o homem melhora na medida que compreende essa lei. Então, é uma profissão de fé. Por que Jesus Cristo nos incita a ter fé? Porque acreditem na lei de Deus. Vocês estão numa caminhada, não é uma caminhada como a gente quiser fazer. Aliás, de certa forma assim, porque nós temos o nosso livre-arbítrio para fazer o que nós quisermos, só que existem leis que vão balizar essa nossa caminhada, as nossas ações. O que a gente fizer, de bom e de ruim, nós vamos ter o benefício e vamos dar conta daquilo que de errado nós cometemos. Então, a lei, ela é imutável, ela é irrevogável e é igual para todo mundo. A justiça de Deus se baseia nisso, na aplicação da lei de forma igual para todo mundo. Igual também no sentido que de cada pessoa, de cada espírito, vai ser levado em consideração cada detalhe da sua caminhada. Mas a lei é única, a lei é, como gostam os juristas, inexorável, ou seja, não muda nunca. E ela vai ser aplicada, goste ou não goste. Ninguém está à margem dessa lei divina. Mas essa lei divina serve de bastião, de balizador dessa nossa caminhada. Ela existe para nos ajudar, para nos manter na linha. A partir do momento que a gente começa a desviar, essa lei vem, volta. Não é por aí o caminho. Fez isso aqui, agora tu vai ter que fazer alguma coisa para te recuperar dessa falha. E a misericórdia de Deus está justamente aí. Sempre teremos uma segunda, terceira, quarta, quinta, enésima chance de reparar cada erro. Se nós nos demorarmos no caminho e não promover o nosso próprio aperfeiçoamento,
cada vez vamos sofrer mais. E aí é que está a questão do problema. Aquilo que nós entendemos como problema. Já na questão 778, que fala sobre a marcha do progresso, a nossa marcha como coletividade, né? Como a sociedade, nós temos uma marcha social. Se nós nos debruçarmos sobre os livros de história, a gente vê que a humanidade como um todo, ela vem progredindo. Né? Hoje, nós temos alguns problemas que não são mais os mesmos de lá atrás. Por exemplo, ontem eu e a Gabi assistimos um filme. Falaram sobre uma mulher que gostaria, não sei se vocês assistiram, alguém de vocês já assistiu, chama Antônio, uma sinfonia. A história de uma mulher que ali na virada da década de 20 para 30, 27, 28, 29, 30, ela queria ser maestrina. Numa sociedade patriarcal e machista. Né? E mostrava isso, né? Essa luta que ela teve, que as mulheres tinham para poder trabalhar, para poder correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos de vida, numa sociedade em que a mulher era cerceada em todos os aspectos. Um filme muito interessante, que, na minha opinião, mostra, inclusive, outras formas de preconceito. Então, hoje, a gente já vê que, houve várias conquistas das mulheres e dos negros. Hoje nós temos outro olhar sobre as pessoas com problemas físicos, mentais, quer dizer, hoje a gente evoluiu, há muito que evoluir, óbvio, há muito pela frente, a gente ainda está atrasado nisso, mas inegavelmente a gente evoluiu. E se nós pararmos para pensar, a gente evoluiu, isso ajudou a gente a evoluir como sociedade, como um todo. Ou seja, a luta de cada um, ela não é isolada, ela está inserida num contexto e que nos leva junto como sociedade. Então, essa marcha do progresso que o Livro dos Espíritos se refere, ela diz que o homem deve progredir sem cessar e não pode voltar para o estado de infância, aquele estado inicial lá. Aliás, não é dado um passo para trás. Ou seja, é uma viagem sem volta. Não podemos regredir. Deixa eu ver aqui. E aí, na questão especificamente de problemas, eu gosto muito de um comentário que Allan Kardec faz na questão 783, quando ele pergunta para os espíritos, né? A equipe dele, né? Tá, mas esse caminhar da humanidade, ele é lento e progressivo? É na base do empurrão, do chacoalhão? Como é que funciona isso? Os espíritos dizem, o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. O que é esse fim determinado? É o objetivo, é a conclusão final, é a nossa linha de chegada. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. O que é a força das circunstâncias? É o que a gente encontra no nosso dia a dia. É exatamente esses problemas que a gente tem que lidar no dia a dia. Como diria agora não lembro, um escritor que falava, nos nossos dias cinzas, aqueles dia a dia assim que vão passando, e não, aqueles dias sem brilho, quer dizer, sem brilho aos nossos olhos, mas é justamente nesse dia a dia que a coisa acontece, esses probleminha, as coisas do dia a dia, as tarefas do dia a dia, o que a gente enfrenta no dia a dia, aquele dia que chega às 6 da tarde, a gente mal viu que ele passou correndo, mas a gente viu que enfrentou um monte de coisa. Aquele tal do matar um leão por dia, salvo vários outros problemas que a gente enfrenta. As revoluções morais, como as sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinando ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades e novas aspirações. O que é isso? Aos poucos, a gente vai entendendo que algumas coisas não nos servem mais. Como diria o Belchior, né? A velha roupa colorida, né? São roupas que não nos servem, mas o preconceito, nós estamos já entendendo que já não está mais servindo. Peraí, pessoal, não é bem assim. Isso já não cabe mais. E a gente começa a mudar a sociedade e o mundo vai mudando por força desses pequenos problemas que vão acontecendo no nosso dia a dia. Por causa das mulheres que lutam pelos seus direitos, por causa dos desfavorecidos que lutam pelos seus direitos. Então, esses problemas, e aqueles problemas que nós mesmos enfrentamos, né?
na nossa família, na nossa empresa, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, é aquilo que nos faz impulsionar para frente. É quando a gente resolve se debruçar sobre os nossos problemas, quer saber, eu vou resolver isso aqui. E se mexe para resolver. Assim como a sociedade muda pela luta de poucos, nós vamos mudando pela nossa própria luta em razão de resolver os nossos problemas. Os problemas o que o livro dos Espíritos quer dizer, são aquela força que fica nos incomodando, nos tirando do estado da nossa, me fugiu a palavra agora, da nossa, ui? Da nossa comodidade, desse estado da nossa zona de conforto. Obrigado. Da nossa zona de conforto, porque nós somos isso. Nós fomos criar, assim, a nossa biologia, por ser uma biologia que foi criada para sobrevivência lá atrás, e nós trazemos isso ainda conosco, no nosso DNA, nós somos criados para buscar sempre a zona de conforto. Só que o nosso espírito foi criado para brigar justamente com essa zona de conforto, ou seja, nós já fomos criados já com uma briga interna entre a nossa biologia e o nosso espírito. Mas justamente para ter um baita de um problema para resolver. Deus já nos dá esse problema de cara, vamos resolver essa parada aí vocês. Porque através de brigar com isso, dessa luta, desse correr atrás, desse resolver esse problema, é que nós vamos crescer. É que nós vamos aprender a ser espíritos melhores. E nós vamos criar o nosso brio, nós vamos criar a nossa força, a nossa inteligência, o nosso conhecimento para nos transformar naquilo para o qual fomos criados, ou seja, espíritos perfeitos. Que não vamos conseguir ser se nós não encararmos o nosso problema e correr atrás dele. Para isso, óbvio, né? É fácil entender que Deus precisa nos dar todos os instrumentos e as ferramentas para isso. Quais são eles? A nossa inteligência. Todos temos, mas precisamos usar ela. Como? A inteligência, estou repetindo que muitos psicólogos, que eu li em alguns livros de psicologia e ciência, é uma ferramenta que fica cada vez melhor quanto mais a gente usa. Então, vamos usar. Ela é igual para todo mundo, mas a gente precisa azeitar ela, regular direitinho e meter bala. Como a gente faz? Reflexão, pensar. Vamos pensar, vamos tentar entender, vamos fazer o esforço para entender. Vamos buscar o conhecimento. Como? Hoje é até mais fácil com a internet, né? Embora a internet também tenha o problema da gente ter que saber o que estamos lendo, estamos vendo, estamos assistindo. Né? E não, como a própria doutrina espírita diz, aceitar tudo só porque está escrito em algum livro, ou só porque está na internet, ou só porque o vídeo é bem feito. Não, temos essa labuta também, temos que correr atrás disso também. Continuando ali, o homem geralmente não percebe, fazendo que não se encontra. Tá. O homem geralmente não percebe nessas comoções, nessas reviravoltas da vida, nessas coisas que a gente enfrenta no dia a dia, essas comoções no sentido em que essa correria, esse estado em que a gente fica quando encontra um problema, em que o nosso emocional dá uma chacoalhada, seja num aspecto grandioso, como, por exemplo, a pandemia, seja no nosso dia a dia enfrentando os problemas comezinhos da vida. O homem não percebe nessas comoções mais do que desordem e a confusão momentânea. A gente acha que tem alguma coisa errada, isso está ruim. Não, está acontecendo justamente para nos tirar da zona de conforto e fazer a gente pensar um pouco diferente. E mostrar uma perspectiva diferente do que está acontecendo. Certo? Então, o que acontece? A própria pandemia, embora é um problema muito sério, há quem diga, existe até foi lançado agora em novembro do 2020, um livro do Divaldo Pereira Franco, falando sobre a pandemia e todo o trabalho que a espiritualidade está fazendo para nos ajudar a passar por isso. Por que isso? Porque era necessário. Isso está fazendo a gente pensar. Isso está fazendo a gente voltar para dentro de si mesmo. Então, já que a gente não
faz por si só, vem os problemas e agora tu vai fazer porque tu tem um problema. Nada mais são que empurrões em função, fora várias outras coisas que estão envolvidas nisso, né? Então, a espiritualidade nos conta que todos os problemas que nós temos, seja em grande monta, terremotos, pandemia, seja no nosso dia a dia, as coisinhas do nosso dia a dia que nós temos, as buchas, né, com pessoas que a gente tem que enfrentar no dia a dia, são não vou dizer nem artifícios, mas são eventos que nos são colocados na nossa trajetória justamente para nos empurrar para frente. Quem daqui não passou pela experiência, todos nós aqui, eu tenho, não conheço cada um de vocês, mas eu tenho certeza, porque essa é a marcha da humanidade, eu já entendi isso, que se deparou com algum problema que num primeiro momento se assustou, achou que não vai resolver, mas resolveu baixar, num determinado momento resolveu baixar a cabeça e ir atrás, vou dar um jeito, seja por convicção, seja por necessidade, ou até os dois juntos, normalmente acontece assim, e vai lá e resolve. Quando resolveu, ou quando viu a luz no fim do túnel, parou e pensou, nossa, eu consegui. E vocês devem se lembrar daquele momento em que deu uma alegria muito grande e a gente disse, pô, que legal, eu consegui. Por mais machucado, estrupiado e lanhado, como se diz que nem era agora, a gente ficou depois de passar por isso. Tá lá todo quebrado, machucado, mas você olha para trás, cara, eu consegui, não acredito. Todo mundo já teve uma experiência, porque Deus nos faculta essa experiência também para animar o nosso espírito. Porque só dar pancada não dá, né? Mas uma hora, joga a toalha. Não. Porque a gente. Por que isso? Porque a gente desconhece a força que tem. É o que Jesus Cristo quis dizer, entre várias outras coisas, quando ele diz: se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de ervilha, vocês diriam para uma montanha, sai daqui e vai para lá, e ela ia. O que ele quis dizer com isso? Vocês subjugam a força que vocês têm. Vocês têm todos os recursos para resolver o problema. Até porque ele já deu a letra para nós. Deus não dá um fardo maior que a gente possa carregar. A gente acha que não pode e se desespera. A gente ainda é muito imaturo nesse ponto. E aí Jesus dá essa letra. Tenham fé. Vocês vão passar por isso. Ainda que o problema seja só conviver com o problema. Existem problemas que o grande ensinamento dele é passar uma vida inteira junto com esse problema. Lá na frente a gente vai dizer, uma hora a gente vai ter que dizer, entendi a parte. Agora está ficando claro. Porque o que eu vim trocar ideia com vocês é justamente isso. Não é a doutrina espírita. A doutrina espírita deixa isso um pouquinho mais claro, mas o que Jesus veio dizer para nós, e que Deus quer dizer quando fez a gente, é o seguinte: olhem para os seus problemas como oportunidade de crescimento. Ele não pede para gostar de problema, ele não pede para fugir de problema, ele pede para olhar o problema e entendam o que está acontecendo. É isso que Jesus quis dizer, na minha opinião, quando ele diz: bem-aventurados os aflitos, aqueles que olham para os seus problemas e tentam entender por que está acontecendo aquilo. No Evangelho sobre o Espiritismo, tem algumas observações que falam sobre o bem e o mal sofrer. Primeiro ele deixa claro, ó, os teus problemas têm uma causa, tá? E o responsável por essa causa é tu, tá? 100% dos casos, tá? Então, não reclame. É coisa tua. Não vem dizer que é pai, família, empresa, é o teu patrão, é o governo. Não é, é tu. É contigo o negócio. Então, trata de resolver. Segundo, pode ser de agora, porque a gente adora criar um problema para nós mesmos, seja por ação, seja por omissão, seja por fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, ou seja, de vidas passadas. Porque tem coisa que nessa vida a gente pode estar resolvendo um perrengue lá de trás. Às vezes a gente tem alguém que a gente se relaciona que é um desafeto que pode ser a oportunidade de um problema que aconteceu entre nós, esses dois espíritos lá atrás, e agora a gente está junto de novo para resolver. E aí, assim, ó, resolvam. Sabe aquela pessoa que não sabe por quê?
É quem não está acostumado, gente, é que o nosso telhado ele faz um barulho caprichado, tá? Inclusive das folhas aqui das árvores do lado. Então, a gente aqui já está acostumado. Pode ser, pode ser. É chuva de bem. E aí, então, voltando, pessoal, então, a gente vem algumas atrocidades, alguns problemas que nós fomos responsáveis lá atrás, em alguma vida, a gente vai ter que dar conta daquilo. Até porque o maior mandamento, o mandamento, segundo Jesus Cristo, segundo eu, estou repetindo, que mais agrada a Deus é: vai e reconcilia-te com teu irmão. Ele fala sobre isso aí numa outra passagem, não lembro bem as passagens, mas ele diz assim: olha, antes de ir para o altar e dizer amém, ou botar a tua oferta, vai e reconcilia-te com teu irmão. E Deus quer isso. É que nós nos reconciliamos uns com os outros. Não por acaso, foi lido agora na abertura do Evangelho, né, que o maior mandamento é amai-vos uns aos outros. Ou seja, vamos nos olhar como irmãos, falhos, imperfeitos, sujeitos a erros, mas vamos nos olhar como irmãos. E o nosso problema, vários dos nossos problemas, é a gente querer que o outro seja perfeito com a gente. Ou como o próprio Jesus Cristo falou também, a gente vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave, ou o tronco, ou o galho no nosso. Basta abrir a internet, né? Então isso está cheio. Nós somos assim. Precisamos olhar para isso e começar a modificar, ter um olhar um pouco mais compreensivo dos nossos problemas. Os problemas estão justamente para dizer para a gente: olha, não é por aí, não é por aí, vai por aqui. Enquanto tu insistir nisso, tu vai sofrer. O nosso sofrimento é esse. É insistir no erro. É insistir em não voltar para a trilha determinada pelas leis divinas. Enquanto nós ficarmos ferindo as leis, nós vamos sofrer. Sofrimento vem para isso. Inclusive no Evangelho tem o bem e o mal sofrer. A dor é inevitável, dado o nosso estado imperfeito. A dor vai vir. Agora, o quanto nós vamos sofrer por causa dessa dor, é conosco. É nós que determinamos. Se eu olhar e tiver um olhar mais compreensivo para o problema, eu vou sofrer menos, porque eu vou compreender o problema. A ideia é que eu compreenda esse problema e passe a me comportar dentro daquilo que o problema quer me ensinar. Ah, mas eu tenho algo que me faz sofrer muito. Rever o teu olhar. Entenda, tenta entender por que aquilo está acontecendo. E qual a sua responsabilidade naquele contexto? E aí vai ter uma ação muito mais proativa em função daquele problema. E você vai ter muito mais condições de resolver, ou pelo menos conviver com aquele problema. E ele coloca nessa questão da marcha de progresso, né? Faz uma comparação que eu acho muito interessante. Assim como a tempestade faz limpar o ar, a tempestade e o furacão limpam a atmosfera, os problemas vão limpando o nosso caminho. Quem já não olhou o céu num dia de manhã depois de uma noite de tormento? Até eu acho interessante porque aqui a gente consegue ver a serra, né? Às vezes a gente não, a serra parece estar tão quentinha. Foi aquela tempestade que aconteceu que limpou o ar e permitiu que a gente enxergasse mais longe. Uma analogia muito interessante sobre os problemas que acontecem na nossa vida. Às vezes a gente precisa de um chacoalhão para entrar no prumo de novo. E aí conclui da seguinte maneira: o Espiritismo reconhece a necessidade desses movimentos, tanto de uma forma em que atinja toda a humanidade de uma forma, num movimento só, quanto esses movimentos que acontecem na vida de cada um de nós. Desses movimentos periódicos de agitação natural, quer dos elementos, quer dos povos, para a realização do progresso. Os admites são fatos naturais. Cristo falou: isso é natural, gente, isso acontece, é isso aí mesmo. E real seria não estar acontecendo isso, porque nós não somos perfeitos.
o homem deve colocar-se acima dos seus mesquinhos interesses pessoais, ao puxada de orelha, para ver em sua amplitude a marcha irresistível do progresso. O que ele quer dizer? Parem de olhar só para o seu umbigo. Parem de achar que o problema é só com vocês. Isso está acontecendo com todo mundo, para todo mundo, e justamente para vocês levantar da cadeira, e, às vezes levantar, às vezes ficar e estudar. Né? Porque, segundo o mandamento, instruí-vos, né? É bom estudar um pouco, mas tudo isso é para o nosso dia a dia, para ser aplicado no nosso dia a dia. Então, pessoal, estou andando para frente aqui. E por que a gente sofre com os problemas? Por que a dor vem e a gente sofre que nem um condenado? E aí, Jesus Cristo apontou de novo. Orgulho e egoísmo. A gente acha que é só com a gente. Aquele jargão, né? Muito usado. Ninguém merece. Merece sim. Todo mundo merece os problemas que tem. Porque, como diz o Evangelho, nós temos responsabilidade nos nossos problemas. É conosco. Não culpe terceiros, não terceirize os seus problemas, é contigo. E tu tens condições de resolver. Né? Essa nossa visão curta, míope, os antolhos que a gente tem na vida e não consegue abrir para poder entender num contexto geral o que aquilo está acontecendo. Então, resumindo, nós sofremos pelo nosso alto grau de imperfeição, nós sofremos porque somos egoístas, porque somos soberbos. Tem uma brincadeira que a gente usa aqui no... Não acho que não só no nosso, mas todos, quem estuda a doutrina espírita, que a gente, tipo assim, quem eu fui em vidas passadas? Embora isso pouco importe e a gente não fica... Depois de um tempo, uma das primeiras coisas que a gente entende é que isso não interessa nem um pouquinho saber o que a gente foi. Mas ninguém gosta de saber, assim, eu fui... Todo mundo dá, eu fui o príncipe, eu fui o conde, eu fui o rei, né? E ninguém gosta de... Se alguém tivesse, eu fui o segundo estagiário do ajudante do lavador de cavalo, não sei o quê, né? Ninguém quer fazer. Embora, como eu disse, pessoal, isso aí não faz diferença nenhuma quem foi. A importância é quem tu é agora, né? Aquilo lá é a soma de experiência que tu vai fazendo. A gente vai usar aqui, depois nós vamos usar aqui. Se eu fui isso, eu fui aquilo, não foi o que interessa. Interessa que eu sou agora, que vai determinar o que eu vou ser lá na frente. Certo? Então, essa brincadeira vem da onde? Da nossa soberba, do nosso orgulho. Nós queremos ser a última bolachinha do pacote. Nós queremos ser o bambambam. Nós queremos ser o bonitão do pedaço. E não somos. Ninguém. Eu costumo dizer para o pessoal assim, uma das maiores citações que a gente faz é quanto a Sócrates, que dizia: conheça a ti mesmo. Quer ser feliz? Conheça a ti mesmo. Mergulhe sobre si mesmo e conheça. Aí tu vai saber o que vai ter que fazer para ser feliz. Tem isso? Esquece. Só que quando o pessoal diz, né, vou fazer um curso de autoconhecimento, eu vou me autoconhecer para me iluminar. Mas notícia, tu vai ver coisa ruim pra caramba. Segundo a doutrina espírita, tu vai te deparar com coisa ruim. É até bom que tu conheça para entender como tu é e aí poder entrar nos eixos. Ninguém quer saber o que de ruim eu tenho. Mas todos nós temos muitas imperfeições. Temos nossas qualidades? Claro que temos. Não podemos esquecer disso. Humildade, na minha opinião, é isso. É saber o que tu tem de bom e o que tu tem de ruim. Aquilo que tu precisa melhorar. Humildade é reconhecer isso. E usar as minhas qualidades na melhor forma possível. Sabendo que eu sou falho, que eu posso escorregar, pisar na bola em qualquer passo que eu der. Não por acaso, Jesus Cristo insistiu no perdão. Porque não é uma coisa bonita, não é porque é uma coisa bonita, é porque é extremamente necessário. Sem o perdão, nós vamos se matar. Sem relevar os defeitos dos próximos, nós vamos nos matar. Na internet o bicho já está pegando, todo mundo
O pessoal não quer mais saber de... Peraí, pessoal, vamos chegar num consenso? Não, a gente já abre o nosso pior, já sai no enfrentamento. Quando, na realidade, o que Jesus nos pediu foi: sejam dóceis e pacíficos, sejam tolerantes, sejam pacientes, vejam, vocês veem o cisco no olho, o defeito no outro, mas não vê o seu próprio defeito. Olhem para si mesmo primeiro. O negócio é com vocês mesmo, não é com o outro. Cada um consigo mesmo. A reforma não é do outro, a reforma é íntima, é minha, sou eu. Então, enquanto nós não olharmos para isso, vai ser essa confusão toda. Então, é isso que a doutrina espírita quer dizer. Para a gente começar a perceber isso, vem algumas dores para nos alertar, vem alguns problemas para fazer a gente se mexer, para chamar a nossa atenção. Olha, não está legal. Como a gente fica só olhando para o nosso umbigo, a dor vem e começa a nos cutucar. Todo mundo sabe aqui, ou pelo menos a grande maioria, que é interessante, que faz bem para a saúde a gente tomar 2, 3 litros de água por dia. Não, mas médicos, é só procurar, a gente acha. Mas todo mundo sabe que beber bastante água faz bem. Mas a gente vai fazer isso quando? Quando vem um cálculo renal, quando vem uma esteatose hepática, como eu, teve que vir para dizer assim, ó, amigo, entra no prumo, senão daqui, como o meu médico falou, senão daqui a 5, 10 anos, tu vai vir aqui tratar de uma cirrose, tá? Eu não estou dizendo que pode ser, eu estou dizendo que tu vai ver. Ou tu te apruma, ou tu vai ter esse probleminha que tu tem, vai ser um problema. E assim seja, senhor. Vamos lá. E dá. E resolveu vários outros problemas. Assim, resolveu, me ajudou em vários outros problemas. Porque nós ainda somos assim. Então, pessoal, o convite, não que a doutrina espírita faz, mas ela nos esclarece isso, o convite foi de Jesus Cristo. Olhem os problemas, quando ele diz lá, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm problema. Hoje ainda é desconfortável essa colocação de Jesus Cristo. Como assim, cara? Bem-aventurado quem tem problema, tá maluco? Por isso que eles acham que espírita é fora da casinha, né? Então, como assim bem-aventurado tem problema? Porque é uma oportunidade de olhar e melhorar. Porque tu está tendo uma oportunidade. Vem nos seus problemas uma oportunidade de melhora. Alguém que está te avisando, ó, cara, tá agindo errado. Não tem assim, todo mundo já passou por essa experiência também. Alguém, um amigo de verdade, que diz assim, ó, cara, tu está fazendo errado, cara. Abre o olho. Aquele amigo que nos dá um chacoalhão, que num primeiro momento a gente, pô, cara, chato, bicho. Pô, cara, quem te deu essa. Outra, meu amigo é o quê? Aí depois tu para e pensa, tem razão. Eu tô pisando na bola, vou me ferrar. Aí começa a mudar. O problema é isso. Na realidade, vamos colocar um amigo, e até eu me sinto desconfortável falando assim, mas racionalmente é. Ele diz, ó, veja nos problemas alguma coisa que está querendo te abrir os olhos. E se a gente começar a olhar assim, começa a mudar. Gente, e aí eu dou. Não é pergunta. Assim, quando eu comecei a fazer isso, peraí, vamos olhar esse problema. Melhorou, não resolveu, o problema está ali, dói do mesmo jeito. Mas eu comecei a melhorar o meu comportamento, a minha forma de ver. E bingo, começa a vir algumas soluções, até porque isso faz a gente abrir, expandir, nos tranquilizar, nos expandir a nossa percepção e receber efetivamente a ajuda dos espíritos. Rezar é isso. Quando a gente reza, a gente se acalma. Rezar não vai resolver o problema, só porque eu rezei. Mas como que vai me ajudar? Vai me ajudar a me acalmar. Nesse me acalmar, eu paro, a minha inteligência começa a perceber as coisas e começa a me mostrar uma coisa que está ali na minha frente. Olha aqui. Que é o início de uma solução. O início de um caminho diferente. Quem sabe, pô, estava na minha frente e eu não via. Por que eu não vejo? Porque eu sou egoísta, eu fico reclamando, eu fico achando ruim, eu fico botando a culpa em governo, em pai, em família, em chefe, em cliente, em fornecedor. Se achando o rei da cocada. Se achando o rei da cocada preta, a última bolachinha do pacote, e aí vai. Então, assim, ó, para
e usa os recursos que Deus te deu para resolver um problema que Deus te deu para, enfim, entrar em marcha pela tua própria felicidade. A partir que não mudou nada, apenas a tua forma, o que Deus pediu é para não... O que Jesus veio dizer que Deus nos pede é só muda a tua forma de ver o problema. E tu vai encontrar as soluções. Nos dá todos os recursos necessários para isso, né? Nos dá a misericórdia de tentar quantas vezes a gente precisar, quantas chances a gente precisar. Nos deu Jesus Cristo para dizer assim, ó, vai lá e ensina esses caras. O cara veio aqui, passou um perrengue, ensinou, passou um perrengue na lata, mostrou como é que tem que fazer. E a gente ainda não aprendeu. Aí manda a espiritualidade para esses caras, que eu não aguento mais. Aí veio Allan Kardec, escreveu, ó, pessoal, é assim, ó, por isso que dizer lá atrás, Moisés e a turma toda, é isso aqui, ó. Vamos explicar de novo. Né? Quer que eu desenhe para ver como é que é, né? Aliás, no livro do Espírito tem um desenho de uma cepa ali no começo, porque já dá à tona, né? Ó, quer que eu desenhe para vocês assim entendem. Mas a partir do momento que a gente pega e se debruça com essa nova, uma visão diferente sobre por que isso ocorre, na verdade a gente vê que a gente é só o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa soberba, deixando com que a gente aprenda o que tem que aprender. Para finalizar, pessoal, eu gosto de citar, assim, ó, existem vários outros autores, inclusive alguns não espíritas, que eu gosto de, quando eu me debruço sobre um tema, eu gosto de ver correlação, porque, não que esteja errado, mas quando a gente sai um pouquinho da doutrina espírita, a gente só vê confirmação disso aí. E a coisa nos parece, no fundo, é um defeito nosso, mais plena. E eu gosto de citar o Sêneca, que é um autor estoico da era grega lá, dos filósofos gregos. Aliás, naquela época não tinha muito o que fazer, mas tinha da filosofia grega, né? Aí então, a turma passava filosofando, mas foi uma época que, segundo até o próprio Evangelho sobre o Espiritismo, eles prepararam a vinda de Jesus Cristo. Vale muito a pena ler isso. Eles foram dando base de conhecimento para que Jesus Cristo viesse, ó, a base está feita, pode vir e fazer o que tem que ser feito. Sêneca, que foi um filósofo que, entre outras coisas, né, a escola que ele seguiu era em cima da plenitude da alma humana. Ele colocou assim, é dificuldade para o homem comum e também para o sábio, tanto, né? Naquela época tinha uma questão de sábio e como tal. É dificuldade para o homem comum e também para o sábio manter sua serenidade perante o espetáculo da injustiça e da baixeza. Não soa meio atual isso aí, né? O espetáculo da injustiça e da baixeza. Coisa que a gente vê hoje direto. Do qual é testemunha todos os dias. Se o mal é uma necessidade da vida, Sêneca, antes de Jesus Cristo ainda, a qual os homens não podem se subtrair, ou seja, a gente vai ter que se debruçar sobre o mal. Se a gente trocar por problema, também serve. Eu não posso fugir dos meus problemas. Desse mal, entre aspas, segundo a minha interpretação equivocada. Eu não posso fugir a isso. Não se deve odiá-los, porque a gente maldiz o nosso problema, a gente maldiz o nosso destino, a gente reclama da nossa falta de sorte. Por que eu? Por que comigo? Ninguém merece. E sim aprender a respeitá-los, né? Ou, como Jesus Cristo falou quando veio corroborar essa ideia, o fardo é leve. Nós que tornamos ele pesado. O que eu queria compartilhar com vocês é hoje, como eu disse, é a minha ideia, eu tenho muita convicção disso e posso dizer para vocês que melhorou um pouquinho quando eu comecei. Então, meus problemas estão todos lá, do mesmo tamanho, gerando a mesma dor. Mas melhorou um pouquinho quando eu comecei a ter uma relação muito mais proativa com eles, muito mais produtiva, muito melhor, muito mais, como dizia Sêneca, serena. Esse convite eu faço a vocês. Muito obrigado e até uma próxima. Nós te agradecemos. Vamos à nossa mensagem. Ambiciosos pela necessidade que o egoísmo vos traz como porta aberta para nela ultrapassar,
sem discernimento do que estamos deixando fluir para o bem ou para o mal, e como consequência nos sobrecarregamos no ter e na disputa desleal do poder. Aparência para ser analisada na dualidade do bem e do mal. Eis a questão que nos leva ao entendimento do bem sofrer e do mal sofrer. As consequências poderão ser amargas, as quais dependem do direcionamento dado às atitudes e procedimentos no meio em que nos encontramos. Aberrações ou atitudes nada dignas nos desalojam da prática do bem e fazem-nos entender pela reeducação necessária na dor. Abençoada é esta oportunidade que nos redicionará para a esperança no futuro e fé na criação divina. Bem melhor vos será a conduta na senda do bem. Tudo confluirá em favor da bem-aventurança dos filhos de Deus, harmonizando a intimidade, a qual expandirá para o bem coletivo e humanitário. O bem se fará sentir harmonioso e menos obscurecido o entendimento dos conflitos observados e, se for o caso, vivenciados, que nos levam aos processos destrutivos, patológicos e depressivos. Harmonia, momento para ser vivido como individualidade e no coletivo, fazendo germinar a fraternidade e com ela deixando de existir a fome e a pobreza pelo fluir da solidariedade. Harmonizemo-nos para viver em paz na jornada que nos é dada pelo amor do nosso modelo e guia Jesus. Vivam em harmonia e deixem florescer o amor na intimidade de cada um. Paz e harmonia a todos. Essa mensagem pega ao acaso, veio bem, né, conforme a palestra. Queridos irmãos, sigamos com os nossos pensamentos em Deus e em Jesus. Daremos sequência aos passes de forma coletiva, né? Basta que estejamos receptivos, vibrando o nosso pensamento em Deus, em Jesus, na espiritualidade amiga, para que possamos receber todas essas bênçãos. Deus nosso Pai, conceda-nos a todos aqui presentes os bálsamos salutares para o refazimento das nossas forças físicas, psíquicas e espirituais. Conceda-nos conforme nossas necessidades e nosso merecimento, para recebermos teu amor neste momento em forma de boas energias, através da espiritualidade amiga, responsável pelos passes de hoje. Pai nosso, de amor, justiça, bondade e misericórdia, que está por toda parte. Santificado seja o vosso nome, que possamos honrá-lo através de nossas ações diárias. Venha até nós, Pai, através do teu amparo constante em nossas vidas. Seja feita, Pai, a tua vontade, mas nos dê coragem, paciência, resignação e entendimento para bem passar nossos dias. Dai-nos o pão de cada dia, não só o pão físico, mas tudo que o Senhor julgar necessário na nossa atual existência. Nos ensine o perdão, para que o Senhor nos perdoe. Nos ensine também o amor, o trabalho e a espera. Que possamos vigiar nossos pensamentos e nos lembrarmos do benefício da oração, para então não cairmos nas tentações do caminho. E livrai-nos do mal que nós mesmos colocamos em nossa jornada. Pedimos, Pai, que nesse momento as bênçãos aqui trazidas até nós possam chegar a todos que amamos. Chegue também em nossos lares e nos nossos locais de trabalho. Que esse bálsamo acalente cada espírito encarnado e desencarnado que esteja precisando dessas boas energias. Te agradecemos, Pai, por cada oportunidade em nosso caminho. Vamos em paz, tenhamos todos uma abençoada semana. Que assim seja.